Olá pessoal, vamos conhecer agora o teatro brasileiro dos séculos 17 e 18. O interessante é que tem autor, mais de um autor que minimiza a produção teatral dos séculos 17 e 18 na base do... houve um vazio de 2 séculos. Não teve lá teatro, porque se faz uma distinção entre a produção teatral profissional e amadora. O interessante é que, quando você falava da produção teatral grega, ela é amadora, não tinha nenhum profissional ali. Quando você fala dos romanos, não, os romanos usavam de profissionais remunerados. Mas quando você vai para a Idade Média, o teatro religioso, o teatro litúrgico, o teatro profano, não tinha nada de... vocês vão desculpar que eu estou com uma tossinha bem chata hoje. Espero que não seja isso que vocês pensaram que poderia ser, espero que não seja. Então, várias vezes eu vou dar essas tossidinhas assim ao longo do vídeo. Então, na Idade Média, você teve teatro amador. Vai tirar da história? Então eu acho meio bobo isso, até porque, se a gente for considerar a questão de proporcionalidade, arrisco-me a dizer que proporcionalmente a gente talvez fizesse mais teatro nos séculos 17 e 18 do que no século 21. Isso contando que a gente faz muito teatro no século 21. Já fizemos mais no século 20. Mas no século 17 e 18 fazia-se muito teatro, porque isso já está no roteiro, que eu já mandei para vocês lá no WhatsApp. Vou colocar também na nossa página do Google Sala de Aula. Tem ali uns materiaizinhos para vocês se divertirem. Acontece que teatro, vamos lembrar sempre, eu falei isso na aula passada, que não era, a gente não deveria estranhar que se trouxessem jesuítas para cá para fazer teatro. Porque o teatro, para a cultura portuguesa da época, era um entretenimento. E não era um entretenimento profissional. Era um entretenimento cultural, no melhor sentido. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou desenroscando fios aqui, tá? No melhor sentido da palavra cultura, tá? Não era profissional, era cultural. Então as pessoas faziam teatro em casa. Durante as grandes navegações, dos descobrimentos do século XVI, fazia-se teatro nas naus. E antes das naus, nas caravelas. Faziam-se teatro em toda parte. Então aqui, vamos pegar o século XVII. A gente fazia teatro em família. Imagina só, você vai se casar, ou seu filho vai se casar, você é dono da casa, é o patriarca da família, seu filho vai se casar, ou a matriarca, seu filho vai se casar, e você resolve chamar o seu irmão que mora em Campinas, e você mora aqui, na Grande São Paulo. Isso dá uns 100 quilômetros, mais ou menos, coisa que hoje em dia você faz se você for muito de boa, sem pressa nenhuma, você faz em 1h20, 1h30, na base do, se o casamento for num sábado ou num domingo, por volta da hora do almoço, dá para o cidadão vir de Campinas para cá, assistir o casamento e voltar para lá, porque vai pegar um churrasco à tarde. Infelizmente, no século XVI, a gente não tinha estrada. Então, esse caminho de 100 quilômetros era feito a pé, ou no lombo de burro.
se quando o camarada vinha com família, era uma carroça ou um carro de boi. Então essa viagem de 100 quilômetros não demorava um dia, dois, três, demorava semanas. Se você viesse num carro de boi, você demoraria seguramente um mês para fazer essa viagem. Então não dá para chegar no casamento aqui na Grande São Paulo e dizer, olha, eu só vim mesmo para dar um abraço, tá? Outra hora a gente se fala que eu tenho um compromisso assim, lá em Campinas, a 100 quilômetros daqui. Você não vem e volta nem na mesma semana. Resultado, para essa festa de casamento aí em família, você tem que arrumar o que o pessoal faça. Porque eles vêm para a festa de casamento, assim, os caras, o casamento é no domingo, eles vão chegar aqui na segunda. Eles têm que ter tempo para descansar de uma viagem muito estafante. Então, descansa-se bastante. Então, esses caras vão ficar aqui na nossa casa pelo menos 2 semanas, talvez mais. E aí, caçada, passeio, jantar, banquete, dança. Acabou, não tem teatro. A família anfitriã organizava apresentações teatrais para os convidados. Nesses 30 anos em que eu sou professor de teatro brasileiro, aconteceu-me uma vez, de uma aluna em São Caetano, aqui na Grande São Paulo, ter dito, a minha família faz isso. Eu falei, como assim? As festas de Natal na minha família, a família é grande, e cada ano é na casa de um dos irmãos, sei lá, dos tios. Cada ano na casa de um. E a família anfitriã prepara um alto de Natal para recepcionar os convidados. Então, além de ter a mesa farta, presente, amigos secretos, tinha uma apresentação de teatro lá. Um teatro familiar. Esse teatro familiar, vamos estender esse sentido familiar. Ele é para as festividades. A princípio, festividades privadas, que não tem muita festa. Não se comemorava aniversário, por exemplo. Você comemorava casamento e, eventualmente, um batizado. Não há muito mais do que isso. Mas já é alguma comemoração. Guarda essa informação de festividade com teatro. Por quê? Daqui a pouco eu vou dizer que o poder público vai se servir desse costume. Vai ser um negócio interessante. Calma. Mas onde houvesse uma aglomeração, onde houvesse um ajuntamento de pessoas, por algum tempo, né? Não é um mero ajuntamento, se encontram e acaba. Não. Um ajuntamento que dure algum tempo, ali acontecia teatro. Então, nos conventos, nos mosteiros, nos quartéis, se fazia teatro. Deu para entender o que eu quis dizer com não é um vazio de teatro? E, muito possivelmente, a gente está falando de mais teatro sendo feito proporcionalmente das pessoas comuns, não por nós, os artistas. No século XVI, eu quero mencionar uma pessoa que assim, é só uma curiosidade histórica, tá? E inclusive eu coloco um texto desse cidadão na nossa bibliografia, porque historicamente é um marco, não para a arte brasileira, não para a dramaturgia, não para o teatro brasileiro, que é o seu Manuel Botelho de Oliveira, que nasceu na Bahia em 1636, foi para Portugal, passou a vida toda lá, formou-se em Direito,
voltou de lá para a Bahia como advogado, homem de letras e tal, morreu em 1711. Pegou a passagem do século XVII para o XVIII. Mas esse homem entra na história porque ele, lá em Portugal, lá na Europa, porque ele circulou bastante pela Espanha também, ele escreveu 2 peças de teatro. E este cidadão guarda a honra de ter sido a primeira pessoa nascida no Brasil que publicou um livro. Isso foi lá na Europa. Para nós, o interessante é não só ser uma pessoa que publicou um livro, mas é uma pessoa, a primeira pessoa nascida no Brasil que escreveu uma peça de teatro. No caso, ele escreveu 2. As peças estão em espanhol e os títulos são em espanhol. Hay amigo para amigo e Amor, engaños y celos. Hay amigo para amigo é fácil de entender, eu suponho. Amigo é para essas coisas, né? E a outra, amor, engaños e celos, amor, enganos e ciúmes. Por que eu não estou dando assim, soltando um rojão para a existência do seu Manuel Botelho de Oliveira? É que assim, é só uma coisa episódica ele ter nascido no Brasil. Ele poderia ter nascido no Tibete e publicado seus livros lá em Portugal. É só uma curiosidade histórica. Ele nasceu no Brasil, foi a primeira pessoa do Brasil que publicou um livro, foi a primeira pessoa do Brasil que escreveu peça de teatro. As peças de teatro dele, ele foi para lá criança. Então as peças de teatro dele não falam do Brasil, não trazem nada do Brasil, nem em português elas estão escritas em espanhol. Tá? Mas é um registro histórico interessante. Qual foi a primeira peça escrita por um brasileiro? Aí, amigo para amigo, no século XVII. Vale a gente lembrar disso para resgate, porque a gente demora muito para conhecer a dramaturgia brasileira lá do passado. Eu sempre recomendo, nós só vamos entrar no século XIX na próxima aula, mas eu sempre recomendo aos alunos de teatro que deem uma olhada na dramaturgia do século XIX, principalmente nas comédias. Vocês vão achar coisas muito interessantes lá. Eu digo interessantes do ponto de vista de montagem teatral. Tá? São comédias muito engraçadas, que ainda têm graça, porque são calcadas em coisas muito firmes da sociedade brasileira. E você não paga direito autoral para ninguém, e você resgata um pedaço importante da história da literatura e do teatro do Brasil. Tá? E no século XVI fecha com uma coisa interessante. É a primeira vez, o Brasil já tinha aparecido, o nome do Brasil já tinha aparecido nos escritos europeus, desde que deram o nome de Brasil para ele. E antes, quando era Terra de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, o nome já tinha aparecido. Mas nunca numa obra de literatura. O Brasil, na verdade, Portugal e suas terras todas, incluindo o Brasil, nós pertencemos à Espanha durante um tempo, de 1560 a 1640. Daí uns 80 anos, né? Quase um século. Nos livros de história mais antigos, isso está registrado como domínio espanhol. Isso é aquelas coisas de casa real, né? Morreu o rei de Portugal, não tem ninguém para colocar no lugar, o próximo da linha de sucessão é o rei da Espanha. Pronto, juntaram-se os dois países. Nos livros mais antigos está escrito domínio espanhol. Nos livros mais recentes, que vem como positiva essa época, isso está referido com o nome de
União Ibérica. Seria interessante uma União Ibérica, seria interessante uma União Pan-Americana. Assim, são 40 anos, vou fazer 41 anos de teatro esse ano. São 40 anos pensando em termos do coletivo, pensando em mais somar do que dividir. Então, para mim, a ideia de União Ibérica, a ideia de União Pan-Americana, são ideias atraentes para mim. Mas vocês, imagino que se lembram dos seus estudos de primeiro semestre de escola de teatro, quando vimos o teatro espanhol, falamos do principal nome do século de ouro, o Sr. Lope de Vega. Pois o Sr. Lope de Vega escreveu uma peça que fala do Brasil. Porque foi durante a União Ibérica que a gente venceu a guerra contra os holandeses que tinham se localizado ali em Pernambuco, lembram? Pois é. O gozado é que essas lutas contra os holandeses marcam o início da nacionalidade brasileira. Mas a gente está lutando pela Espanha. Detalhes de geopolítica. E é interessante notar. O nome da peça do Lope de Vega é El Brasil Restituído. O Brasil restituído. Restituído a quem? A nós, ibéricos. Mas é a primeira vez que o Brasil aparece, a palavra Brasil aparece ligada à literatura, ligada à arte. Aí entramos no século XVIII. Aí acontecem coisas interessantes no século XVIII. Nós vamos ter proibições eclesiásticas, ou seja, proibições vindas da igreja, proibições ao teatro. O bispo de Olinda e Recife, veja que é a capital do Brasil, até a segunda metade do século XVIII, até 1763, a capital do Brasil era Salvador. Em 1763 passou a ser Rio de Janeiro. Então o bispo de Olinda e Recife apitava pra caramba, tinha poder. E em 1729, essas datas estão anotadas no roteiro, para prestar atenção. Em 1729, esse bispo proibiu o teatro nas igrejas. E em 1734, proibiu o teatro em toda parte. Ora, a igreja era muito poderosa, muito. Mas esse poder envolve interesses. E os interesses, muitas vezes, conflitam. Então, proibir, como de fato ele proibiu na igreja, meu irmão, você é bispo, você faz dentro da igreja, é sua, meu caro. Meu rei, não vacile, proíbe mesmo. Por que será que ele proibiu? Agora, em 1734, não vai dar. Proibir em toda parte o teatro, não vai dar. Até porque isto não era do interesse do governo português e do governo colonial. Veja só. Nós temos, e eu passei para vocês, fotos. Uma das coisas que ocasionou minha tosse foi eu ter ido mexer na minha biblioteca empoeirada para buscar este livro aqui para vocês. Né? Pequena História do Teatro no Brasil, 4 séculos de teatro no Brasil, de Mário Cacciaglia. É curioso, esse livro, deixa eu ver quando ele é. Você não vai ter o ano aqui. 1986. Eu comprei, ele foi escrito em 1980 e esta edição é de 86. E eu comprei este livro já
terminando o curso da Fundação das Artes, eu comprei para mim. Não foi um livro adotado pela professora de teatro brasileiro. Eu comprei para mim, e quando eu fui chamado para dar aula de teatro brasileiro, levei esse livrinho aqui. Ele está bem sambado, bem destroçado e tal, porque eu usei durante muitos anos. E eu fui pegar porque eu queria passar para vocês o relato de um viajante francês. Eu esqueci de dizer uma coisa. Esse livro do Mario Caccialia, esse Mário, ele não é um historiador, ele não é brasileiro, ele não é de teatro. Então, mas por que cazzo ele escreveu esse livro? Mario Caccialia é um diplomata italiano, ou era, não sei se morreu, mas ele era um diplomata italiano. E como muitos diplomatas, tem países que levam mais a sério essa coisa de diplomatas, embaixadores, ministros das relações exteriores, costumam ser pessoas muito cultas, muito inteligentes, muito preparadas. Sabe? Tem países que levam isso muito a sério. Afinal, o diplomata, seja o embaixador, seja cônsul, seja funcionário da embaixada, esses caras são a cara do Brasil no exterior. Não podem ficar dando mancada, falando bobagem, porque isso depõe contra a imagem do nosso país, de qualquer país, na verdade. Né? E este cara era um intelectual, um erudito, um estudioso. E quando ele ia para algum lugar, ele falava, eu vou estudar alguma coisa aqui. Não é que eu vou fazer um curso, eu vou pesquisar alguma coisa. E, por algum motivo, o Mario Caccialia escolheu pesquisar o teatro no Brasil. Não é por algum motivo, assim, nós tivemos uma influência italiana, de diretores de teatro italianos, muito forte no Brasil, nas décadas de 50 e 60. Uma influência muito forte. E isso era sabido aqui no Brasil e sabido na Itália, porque esses grandes nomes do teatro italiano eram famosos na Itália. Quando formos falar de teatro em São Paulo, principalmente, nas décadas de 50 e 60, eu falarei mais sobre esses diretores que são figuras muito importantes. Aí o Mario Caccialia veio para cá e escreveu a história do teatro brasileiro. E é muito interessante porque ele fez uma pesquisa bastante minuciosa. Ele não é um grande escritor, não é um livro que você pega para ler e fala, nossa, que texto interessante, como ele escreve bem. Ele é muito bom de pesquisa. Então, se você achar num sebo esse livrinho aqui, porque eu não sei se tem para vender mais. Faz mais de 35, mais de 35 anos que eu comprei esse livro. Dá uma olhada, vê se você acha em sebo e tal. E ele traz uma narrativa muito interessante. De um outro viajante, assim como ele, Mario Caccialia, teve um outro europeu que passou por aqui no século XVII. Um francês chamado Guy de Legentil. Gentil como a gente escreve, gentileza gera gentileza. Legentil. E assim, a gente não esquece o nome de Legentil, é aquilo que eu falo, mas como é que você decora esses nomes de personagens históricos? Cara, o Legentil não foi nada gentil na narrativa que ele fez do teatro no Brasil. Meteu o pau na gente. Então não dá para esquecer de um cara desse. E eu fotografei neste livro e mandei pro grupo do WhatsApp. Porque eu vou contar a história aqui de memória e vocês nas fotografias vão ter em minúcias o que o Legentil falou. Então, para saber quem é o Legentil, ele era um... deixa eu começar do começo.
Na metade do século XV, na Alemanha, se inventou a prensa de tipos móveis, que imprime livros, né? A partir daí, o livro até então era manuscrito. A partir daí, foi crescendo uma volúpia do material impresso na Europa. Então, as pessoas queriam saber de tudo, porque agora dava. Eu não preciso encontrar um camarada, vamos lembrar dos frankfurtianos, do Walter Benjamin, né? Benjamin, que fala, se você quiser ter música na sua vida, você tem que saber fazer música ou estar do lado de um músico. É a mesma coisa acontecia antes da invenção da imprensa. Se você quer ler o relato de um viajante sobre os costumes de uma terra distante, você tinha que encontrar o viajante. Até a invenção da imprensa. Depois da invenção da imprensa, você começa a um consumo ávido na Europa de relatos de viagem. E esse, o Guido Le Gentil, é um nome comprido, mas Le Gentil está ótimo. Ele foi fazer um negócio de comércio exterior na China. Então, ele foi da França, se eu não me engano, ele foi passando pela África, Índia e tal, chegou até a China, e da China ele carregou o navio dele, e aí veio pelo Pacífico, passou por baixo do Estreito de Magalhães e subiu para cá. E o navio dele deu um piripaque, deu um problema qualquer, e ele parou em Salvador, que era a capital do Brasil. Ele já tinha passado em Salvador antes. Ele já sabia da existência de Salvador, não é que ele tropeçou na cidade. Tá? Ele tinha parado para, se eu não me engano, para reabastecer navio. Uma coisa assim. Mas não importa. Aí ele chega lá e o navio dele ia demorar para consertar. Demorar para consertar no século XVIII não significa, patrão, vai ficar uns dias aí, no máximo a terça da semana que vem. Não, ele ficou uns meses aqui no Brasil para consertar o navio. E aí ele fez esse relato. Ele relatou coisas da China, da viagem, etc. E tem um capítulo enorme no livro sobre o Brasil. Que eram livros, esses livros de viajantes, era como as pessoas da Europa tinham conhecimento do resto do mundo. Então os viajantes sabiam que isso era um material muito desejado na Europa. E aí o Le Gentil, ele chegou aqui no final de 1717, ficou até depois da Semana Santa de 1718. Tá? Então ele ficou aqui bem uns 5 meses, pelo menos. E aí ele conta assim, e ele ficou hospedado no palácio do vice-rei, em Salvador. E aí ele conta cada barbaridade, assim, a Missa do Galo, que acontece na noite de 24 para 25 de dezembro, né? Estou explicando para quem não é católico, que é a Missa do Galo, 24 para 25 de dezembro, que é uma missa longa, que tem coral e tal, porque é a missa que celebra o nascimento de Jesus. Eu odeio quando o gelo pula na água, não, na coca, e te joga um pingo de coca no olho. E aí ele conta como é que foi a Missa do Galo. Estava todo mundo dentro da igreja, dentro de uma das milhares de igrejas lá da Bahia, e ele está assistindo ali junto com o vice-rei, com a corte e tal. E tinha ali um canto onde fica o coro, que era um coro de jovens freiras. E ele vai contando, e fala, aí uma delas se adiantou, elas cantando música religiosa, claro. Claro, vira, claro, só até a página 2. Na página 2 ele começa, então, aí uma delas se destacou e entreteve a audiência, ou seja, eles pararam a Missa do Galo, porque ela entreteve a audiência com histórias picantes dos oficiais da corte do vice-rei.
Depois disso, todas elas acompanhando-se com tamborins ou pandeiros, devem ser pandeiros. Elas se abandonaram a uma dança frenética. Voltaram para o local do coro, andou mais um pouco da missa, aí elas saem, e aí uma delas declama poemas pitorescos e tal, daí acompanhando no pandeiro uma nova dança frenética. Aí vem uma que se destaca do coro e dirige ao sobrinho do vice-rei as mais... Olha, esta é uma freira na frente de toda a elite de Salvador, que era a elite do Brasil no momento. No meio da missa do galo, esta moça faz as mais ternas queixas ao sobrinho do vice-rei por conta de sua infidelidade. Oi? Diz que a coisa foi tão constrangedora porque todo mundo estava rindo muito que o rapaz saiu da igreja. Ele abandonou a igreja porque estava ficando feio. Mais uma dança frenética. E ele disse que ao final todas comungaram como se nada tivesse acontecido. Isso foi em dezembro de 1717. Vamos para 1718. Falou, o seu Legentil, você vai viajar com a gente. Vamos a São Gonçalo do Amarante, que tem a festa de São Gonçalo. Tá, eu vou, né? Sou hóspede aqui. E aí ele vai. Até hoje a festa de São Gonçalo do Amarante é muito famosa no interior da Bahia. E ele conta que a hora que ele chega na cidade, ele viu que o centro todo da cidade, que era a frente da igreja, e todo o centro da cidade, foi tomado por uma tendópolis, ou seja, barracas de todo tipo, principalmente de moças que vinham ali para comerciar carne humana viva. Entenderam? E o Legentil ficando espantado, porque as moças estavam rodando a bolsinha na festa de São Gonçalo, na igreja. Aí eles vão para a igreja, que vai ter a missa de São Gonçalo. Ele diz que durante a missa de São Gonçalo, de vez em quando, alguém berrava: "Viva São Gonçalo!" E todo mundo tinha que dizer: "Viva São Gonçalo!" Todo mundo tinha que responder: "Viva São Gonçalo!" Sob pena de parecer que tinha falta de religiosidade. E no final, todos festejavam jogando uns nos outros pequenas estatuetas de São Gonçalo, como se fossem confetes. Ele disse que no pavilhão do vice-rei, que era uma tenda gigantesca, banqueteava-se ininterruptamente, 24 por 24. Eles ficaram alguns dias ali, e ele diz: a esta bacanal não faltou o teatro. Foi apresentada uma peça, La Monja Alferes, né, a monja Alferes. Alferes é um posto militar. O Tiradentes era alferes, né, um suboficial. E aí ele diz, parece que, diz o Mário Gacciaria, parece, pelo que o Legentil disse, que eram atores medíocres. Guarde esses atores medíocres que eu já vou chegar neles. E ele conta mais, no texto que eu fotografei para vocês, espero que dê para ler. Tem coisas que não deixam de ser muito engraçadas. E aí você entende o que é que tinha na cabeça. Se isso aí é um exemplo que o Legentil deu, você entende o que é que passava pela cabeça do bispo de Olinda e Recife, quando ele quis proibir teatro em tudo quanto era lugar. Porque o teatro estava em tudo quanto era dessas paradas perigosas. Atores medíocres.
Eu acho que já aconteceu com todos vocês. Se vocês não foram parte da confusão, vocês viram ou ouviram falar de que isso hoje acontece com mulher também, porque a mulher não é livre da imbecilidade, ela pode ser tão imbecil quanto o homem. Mas geralmente era com homem, hoje é com mulher também. Que alguém está olhando para outra pessoa, está olhando o quê? Estava olhando. Está olhando o quê? O outro, estou olhando. Mas está olhando o quê? Não sou vitrine. E já parte para a briga. Então, olhar as pessoas dá encrenca. É assim que começa a peça Romeu e Julieta. Era uma ofensa grave lá em Florença que alguém mordesse o polegar. Aí a peça começa com 2 ou 3 criados da casa Montecchio, 2 ou 3 criados da casa Capuleto, e um cutuca o outro aqui falando, olha lá os nossos inimigos, ou os inimigos de nossos senhores, né? Eu vou morder o polegar. Prepara a tua espada aí. Ele morde o polegar e o outro fala, estás mordendo o polegar para mim, senhor? Estou mordendo meu polegar. Mas estás mordendo para mim, senhor? Estou mordendo meu polegar. Puxa a espada e sai sangue para todo lado. Tá? Então, olhar para as pessoas é muito grave. Atenção, por favor. Isso é sério. O que faz com que muita gente não nos respeite, a nós, atrizes e atores. Porque nós somos pessoas que podem ser olhadas. Claro, principalmente as mulheres. Então nós não merecemos respeito, porque uma pessoa de respeito não se deixa olhar. Entendeu? Então vamos ver, lá no século XVIII, de que classe social, que função exercia uma pessoa? Nós não tínhamos atores e atrizes profissionais, tá? Mas que função na vida exercia uma pessoa, ou a que classe social pertencia uma pessoa que se dispunha a fazer teatro? Homens e principalmente mulheres. E que não eram lá essas coisas como atores e atrizes. São apontados pelo Leo Gentil como atores medíocres. Medíocre não quer dizer ruim, tá? A palavra medíocre significa mediano. Mas quando você diz que alguém é medíocre, essa pessoa não é boa, muito menos ótima, ela é mediana. E aí? Faz o que com essa criatura? Quem é que pode subir no palco? Vou deixar vocês adivinharem em 3, 2, 1. Quem é que não tinha honra a perder? Quem é que não tinha dignidade? Quem é que... Nossa, me custa tanto falar isso. Há 30 anos me custa falar isso. Quem é que não tinha dignidade a perder? Quem é que não era um ser humano? Escravos. Escravos que não eram ensaiados, eram adestrados. Aí você fala, mas vale, peraí. O cara trabalhando de escravo, ao invés de ficar trabalhando na roça, ou lá no caso de Minas Gerais, se enfiando embaixo da terra para catar ouro, pô, fazer teatro é mais suave, não é? Olha, quando é que você escolhe. Forçado, nada é bom. Eu vou dar um exemplo bem barra pesada.
Sexo é uma das melhores coisas desse mundo. Mas se for forçado é estupro. Não é divertido. Fazer teatro, para mim, é uma das melhores coisas do mundo. Mas não com a arma na nuca. Não levando chibatada. Então você fala, mas pelo menos os caras se desenvolviam como pessoas. O cara aprendia a ler. Não, ô cara pálida, que é isso? Como assim? Eu falei, eles não eram ensaiados, eles eram adestrados. Eles não aprendiam a ler e escrever. Decoravam de ouvido. Alguém pegava o texto, lia, repete. E ai de você se não repetir direito. Agora, você faz isso no século XVIII, com textos do teatro barroco, que é quase que forçosamente em versos. Pega o teatro francês, principalmente, rimas riquíssimas, rimas encadeadas, uma coisa difícil de dizer. Né? A Comédie Française, a companhia oficial de teatro da França, que existe até hoje, ela era e é famosa por dizer muito bem os textos. As montagens em si não são nada criativas, mas como dizem bem o francês. Não são pessoas, não têm dignidade a perder. Eu odeio falar disso, tá? Mas é preciso que eu fale que é para você, para ver se vocês, espero, Dioniso me ouça, eu espero que vocês fiquem tão indignados quanto eu, tão putos quanto eu, a respeito disso. Mas vamos lá. E aí, a sacanagem só aumenta, né? Eles já não pegavam os que fossem escravos muito escuros. Pegavam os mais clarinhos porque os personagens eram, obviamente, todos brancos. Então eles pegavam os mais claros. Dá para sentir o peso da hipocrisia? Como é que esses escravos foram embranquecendo? Claro, tinha branco estuprando escrava e o filho dela continuava a ser escravo. E as peças do barroco, que eram passadas na antiguidade, que eram exageradas, né, barroco, pediam roupas pesadas, perucas e tal. Aí você imagina no Brasil tropical usando roupas do inverno europeu. Os caras suavam embaixo e passavam um alvaiade, um pó de arroz na cara para ficarem mais brancos. Onde é que esse pessoal se apresentava? Vários, você falou que eles não eram profissionais, eles apresentavam onde? Existiam em cidades mais robustas, maiorzinhas, existiam certos tipos de teatro que se chamavam casas da comédia ou casas da ópera. Era indiferente, comédia ou ópera. Ópera não era só a ópera em si, mas era o lugar onde tinha fosso para a orquestra. Que esse fosso da orquestra é uma invenção da ópera, que vem lá do século XVI. Então, essas casas de comédia ou casas de ópera apareceram em várias cidades do Brasil. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, você tinha uma casa de comédia. E, como eu falei, o nome é indiferente, tá? Uma casa de comédia em Santos, uma em São Paulo e uma em Campinas. Qual era a pior das três? A de São Paulo. São Paulo, até o final do século XIX, começo do século XX, São Paulo era
ponto de pousada para quem saía de Santos, que era uma cidade importante, e ia até Campinas, que era uma cidade importante, e vice-versa. Né? Antes do cara descer a serra, ou logo depois de subir a serra, parar em São Paulo, para se abastecer. Então, essas casas de comédia, de ópera, elas começam a ser construídas na segunda metade, a partir da segunda metade do século XVIII. Porque havia uma colonização funcionando no Brasil. Vamos lembrar que o século XVIII, quase todo, é o nosso ciclo do ouro. O lugar chamado Vila Rica, que hoje são as cidades históricas de Minas, Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, Mariana, Congonhas do Campo e tal, isso tudo era a cidade de Vila Rica. E em Ouro Preto e em Sabará tem teatro dessa época. Quando eu estive lá há muitos anos, o teatro de Ouro Preto já fazia, que pertence ao governo federal, Ministério da Cultura, estava fechado fazia uns anos, passando por um processo de restauração, e ia ficar mais alguns anos fechado. Então não pude ver. Mas o de Sabará não só estava restauradinho, bonitinho, mas estava em funcionamento. Então de vez em quando apareciam peças lá. Eu cheguei a dar uma aula dentro daquele teatro de Sabará, que é um teatrinho pequeno, uma casa, que na época, vou descrever o teatro da época, né? Hoje não é mais assim. Mas é uma casa, de pé direito alto, não tem nem bancos nem cadeiras. Isso é um espetáculo à parte, eu já conto para vocês, é ódio também. Tem uma sequência de camarotes para as pessoas mais importantes, e era mais caro também. Os camarotes tinham cortina e porta. Então você podia se trancar dentro do camarote e fechar a cortina. Ué, mas se você foi ao teatro para ver, por que você fecha a cortina? Calma que eu já explico. Diante do palco você tinha o rebaixo ali, que era o fosso da orquestra. Tá? É isso, acabou o teatro. Peraí, se não tem cadeira, como é que assistem de pé? Não. Quando tinha espetáculo de teatro, que não era sempre, era raro e era muito bem-vindo, mesmo que com atores medíocres, os homens corriam para ver. Só os homens? Só. Mulher, a gente acha engraçado certos costumes de outros povos, mas os costumes daqui eram: mulher decente não sai à rua, não tem o que fazer. Se ela precisa de alguma coisa, manda uma mucama. Lembre-se, essas escravas não têm dignidade, então elas podem ir. Mulher saía para a janela em dia de festa. Aí os homens saíram de casa e você via aquela pequena procissão. Os caras mais pobres iam com 2 escravos segurando ali um varal, não, um pedaço de pau, com uma rede. E o cara vinha deitadinho na rede. Ou um negócio escroto chamado cadeirinha. Eu vi no Museu do Ipiranga a cadeirinha. A cadeirinha era feita de viga. Viga assim, feita para durar a vida inteira. Um troço pesado para caramba. E a cadeirinha é uma espécie de uma carruagem sem rodas, que dentro da carruagem só tem lugar para uma cadeira, daí o nome cadeirinha. E você tem porta, é aberto na frente, dos lados, atrás para ventilar, e vai um cretino sentado ali dentro. E os 2 varais de madeira muito pesada são puxados por 2 escravos, um na frente e um atrás, que tem que segurar o peso daquela maldição de madeira muito pesada e mais um desgraçado lá dentro. Pois bem, e a rede, ou a cadeirinha, e atrás
vinha um escravo com uma cadeira na cabeça, que é para o bonito assistir a peça. Atrás dele vinha um escravo segurando o cesto com a matula. Por quê? Peças que duravam 2, 3 horas, não era, você sai de lá, você delivery, não, vou sair de lá e vou para a night, não tem night, não tem lugar aberto para comer, você só come em casa, não tem restaurante. Aí os caras levam a comida para comerem durante o espetáculo. Então as pessoas se banqueteiam ali. Mas e os camarotes? Então, os camarotes, além das cadeiras, da porta, da cortina, de comida, de bebida, os camarotes que eram alugados por algum senhor poderoso, eles recebiam, né? Vem aqui, aquela bonitinha ali, vem cá. Eles recebiam, o Mário Caccialia fala isso, uma expressão tão antiga, mulheres de costumes fáceis, né? Prostitutas. Espera aí, o cara ia ao teatro, mas e a peça? Peça. Era um pretexto para sair de casa. Já eram atores medíocres. Claro que havia muita gente que ia ao teatro para ver teatro. Mas tinha gente que ia pelo social. E arrumava uma moça que ia atender ali no camarote. Uma casa de ópera muito famosa foi a do Padre Ventura, no Rio de Janeiro, que ele cuidou dela durante muitos anos e tem relatos sobre ele de viajantes estrangeiros e de nacionais brasileiros que escreviam sobre ele, porque a pessoa é para o que nasce, né? O Padre Ventura ele é descrito como um mulato, ou seja, já era mestiço e foi ordenado aqui no Brasil. Ventura provavelmente era o nome do dono de alguém da família dele. Ele era corcunda, magricelo, e amava teatro. Então, na casa de ópera, ou casa de comédia lá do Padre Ventura, ele ensaiava o pessoal. E essas peças frequentemente tinham música. Então ele ensaiava os atores, não só o que eles tinham que dizer, mas o mais próximo de como eles tinham que dizer, e ele ensaiava as coreografias que ele criava, e ele ensaiava a orquestra, um pequeno grupo de músicos que ele ensaiava, e ele tocava durante a apresentação, e quando começava, dirigia o coral e tal, quando o pessoal começava, tinha que fazer coreografia, ele ia para frente do palco e ficava fazendo a coreografia para os caras lembrarem. E ele tinha um repertório de textos, e como estávamos no barroco, as peças eram muito... tentavam recriar a realidade da peça. Então, por exemplo, teve uma peça, a última peça mostrada na Casa da Ópera do Padre Ventura foi uma peça chamada Os Encantos de Medeia, de autoria do Antônio José da Silva, judeu, de quem falarei em breve. E nessa peça tem um dragão que solta fogo. E o Padre Ventura construiu um dragão cenográfico que alguém acionando um fole por trás, ele soltava fogo pelo nariz. E aí deu uma ziquezira ali, ao que parece depois do espetáculo, que tinha um fogo aceso ali e pegou fogo. Começou um incêndio. E todo mundo desesperado, e o Padre Ventura mais desesperado que todo mundo, claro, porque naquele teatro não era só um espaço de representação. Todos os textos, os figurinos, os elementos cenográficos, os instrumentos musicais, as partituras, tudo estava lá.
Padre Ventura corria com um balde d'água, as pessoas tentando ajudar, também ele era muito querido. E não conseguiram apagar, o incêndio destruiu tudo. Ele não teve nenhum ferimento. Pouco tempo depois ele morreu. Desgosto, né? O cara perdeu sua razão de viver. E essa peça Encantos de Medéia era da autoria de Antônio José da Silva, o judeu, que nasceu no Rio de Janeiro em 1705, com criança, ainda 8 anos, foi para a Europa, porque a família dele era de cristãos novos. E ele estava com um BO lá de... Ele não, a família estava com um BO de práticas judaicas. E isso dava fogueira. Conseguiram provar a inocência. E continuaram morando lá em Portugal. Ele fez faculdade à Universidade de Coimbra, formou-se em Direito, mas mal exerceu a profissão. O negócio dele era teatro. Teatro, poesia, literatura, arte. Escreveu várias peças, entre elas eu coloquei ali algumas: A Guerras do Alecrim da Magerona, sua peça mais famosa, Os Encantos de Medéia, do Padre Ventura encenou tristemente, já está aí, e uma peça que eu sempre falo dessa peça porque o nome dela é muito engraçado, é A Vida de Esopo, que era Esopo foi um fabulista, escrevia fábulas. Lá na Grécia Antiga, ele era um escravo que escrevia fábulas, muito inteligente. E quando você faz a narrativa da vida de alguém, o final disso aí é eida, do grego oidos, canto, né? Vou cantar a vida de Enéas, vou fazer a Eneida. Então o nome da peça dele é A Vida de Esopo, ou Esopeida, que é a trajetória narrativa da vida de Esopo. E vocês não vão encontrar o Antônio José da Silva nos livros de literatura brasileira. Ele está nos livros de literatura portuguesa. Mas ele era um cara de bastante prestígio, que morreu porque esse prestígio todo incluía ele ser um arrasa-quarteirão no quesito conquistar moças. As moças, além de muito inteligente e divertido, ele devia ser muito bonito. E as moças adoravam o cara. Uma delas tinha um cara que era afim dela, e esse cara não tinha a menor chance. Resultado, esse cara dedou o judeu para a Inquisição. E aí ele não escapou. Em Lisboa, em 1739, ele morreu na fogueira, por ser judeu. Pesado o século XVIII, né? Isso que não tem nada. Século XVII, XVIII não tem nada. E olha só, enquanto a igreja estava lutando contra o teatro, o governo português descobriu o mass media, né? O meio de comunicação de massa, que era o teatro. Pô, as pessoas não fazem teatro quando festejam alguma coisa. Por que não dar a elas, para festejar, coisas importantes que acontecem lá em Portugal? É o Dia da Pátria. Vamos festejar aqui no Brasil. Ou o aniversário do rei, ou nasceu um príncipe, ou casou uma princesa. Avisa lá no Brasil para os caras fazerem festa. Por quê? Porque isto aqui era grande demais para administrar. Então tinha que se dar um jeito de lembrar para as pessoas daqui que elas eram portuguesas. Entendendo quando eu falei que ia ter conflito de vontades entre a igreja e alguém? Esse alguém era o Estado português. Então o teatro continuou a ser bem incentivado por aqui. E aí, uma curiosidade para vocês. Em 1780, a rainha de Portugal, Dona Maria I, que depois ia ser chamada Maria I a Louca, influenciada lá pelos seus conselheiros religiosos, falou: esse negócio de lugar onde tem mulher não presta.
vamos proibir a mulher no teatro. E aí, em 1780, se proíbem as atrizes. Você não pode mais ter atriz. Você não acaba com os papéis femininos, você acaba com as atrizes. Ué, então quem ia fazer os papéis femininos? Adivinha, menina. Adivinha, faz um esforço. Começou aí a tradição de travestis no teatro brasileiro, que durou até 1800, quando aí a Dona Maria, todo mundo viu que a Dona Maria tinha entortado mesmo, e o filho dela, Dom João VI, como regente, achou que isto era uma bobagem, revogas, pronto. Dom João VI que vai ser importantíssimo para nós, porque em 1808, fugindo das tropas napoleônicas que iam destituir o rei de Portugal, avisado e suportado pela Inglaterra, o Dom João VI decide transferir a corte para o Brasil. Havia uma frota inglesa à disposição, embarcam cerca de 15 mil pessoas, carregando tudo que podiam, e deixaram Portugal à míngua, porque levaram tudo que tinha de riqueza em Portugal, e parte aquela frota em direção ao Brasil. Diz a lenda que quando o general Junot chegou a cavalo, no comando das tropas, chegou ao porto, ainda dava para ver lá no horizonte as últimas velas dos navios que trouxeram a família real portuguesa para o Brasil. Só para pensar até a próxima aula. Quando a gente fala isso, quando a gente ouve isso na escola, dificilmente a gente se toca que, transferindo a sede do governo de Portugal e colônias para o Rio de Janeiro, e eleva o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, estavam, portanto, os dois na mesma altura, com a mesma importância, uma cidade do Novo Mundo, uma cidade americana, durante um bom tempo, durante algumas décadas, foi capital de um país europeu. A capital de Portugal, durante um tempo, foi Rio de Janeiro. Mas a gente vai falar disso na aula que vem. Eu espero o relatório sobre esta aula até, digamos, às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira. Então você tem aula na segunda-feira, você tem uma semana aí, 4 dias úteis para fazer o relatório, tá? E me mandar por e-mail que vocês já conhecem, já receberam. Algumas pessoas não mandaram. Isso vai pesar na avaliação de quem não mandou, tá? Porque eu sei de pessoas que fizeram um grande esforço para poder mandar. E algumas, é avaliação de atividade. Eu não faço chamada, tá? Essa avaliação vai dizer se você assistiu ou não a aula. E o conteúdo que você me passar vai me mostrar se você assistiu ou não. Se você consegue resumir uma aula em que eu falo direto sem intervalos, durante 1 hora, se você consegue resumir isso em 10 linhas, parabéns, eu diria que é impossível. Atenção, portanto, o curso continua, ok? E amanhã eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou colocar isso agora, são 4h10 da manhã de segunda-feira. Eu gravo isso daqui, eu tenho que esperar a criançada dormir e começo a trabalhar isso aqui meia-noite,
ou depois. Hoje eu demorei mais porque eu tive que buscar o livro lá na biblioteca, tive que achar. São 4h10, agora 4h11, precisamente. Assim que eu desligar a câmera, eu tenho que subir esse vídeo para o YouTube, o que demora mais ou menos 1 hora. Que é então a hora que eu vou dormir, lá pelas 5 da manhã. Tá? E eu vou tentar fazer uma coisa. Já me pediram se eu podia fazer uma espécie de plantão de dúvidas após a aula. Então, digamos, o vídeo tem 1 hora de duração. Isso aqui já está ficando com 1h05. Tem cerca de 1 hora de duração. Digamos que nossa aula começa 10 para 7. Digamos que das 7h30 às 8h30. Às 8h30 eu ligo lá aquele programa, o Jitsi Meet, e a gente tenta fazer um live ali para dúvidas, ok? Lembrem-se, assistir um negócio desse aqui é com esses 2 caras aqui do lado, para você ir anotando, tá? Senão não vai funcionar. E quando vier prova, as pessoas vão se dar muito mal. E eu não quero isso. Eu ensino para as pessoas aprenderem, não para as pessoas serem reprovadas. Ok? Legal. Eu vou tentar fazer o Jitsi Meet, então, lá para umas 8h30 da noite desta segunda-feira. Ok? Um abraço, pessoal. Espero que vocês gostem. Tchau.